Olá, aspirantes da saúde! Para o Ayurveda, os nossos problemas de saúde fisicamente, eles se iniciam no aparelho digestivo. Então a gente precisa dar um foco muito grande para as questões digestivas. E um problema muito comum em todo mundo são os gases. Então, quando nós temos gases, é sinal de digestão fraca e concomitantemente, consequentemente, formação de ama. Então, eu posso ter uma digestão fraca porque o meu fogo digestivo está fraco e eu posso ter uma digestão fraca porque o meu alimento está inadequado para o meu fogo digestivo, ou ele está inadequado porque eu estou fazendo muitas combinações incompatíveis. Como a gente pensa que a doença, o problema, ele pode vir da parte física, mas ele também pode vir da parte mental, as emoções que vão favorecer o surgimento dos gases são nervosismo, estresse, ansiedade, medo, sensação de instabilidade. Isso porque os gases, eles podem surgir de um desequilíbrio em qualquer um dos doshas, mas eles são primordialmente, eles sempre vão ter algum componente vata, porque vata é ar, espaço vazio, vata é vento. Então a gente sabe que tudo que agrava vata, como viagens prolongadas, muita mudança, você vai de um país para o outro, de um fuso horário para o outro, instabilidade emocional, instabilidade nos relacionamentos, instabilidade financeira, tudo isso agrava vata, então tudo isso também vai causar gases. Então, quando eu tenho gases, o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu preciso entender é a questão da alimentação, que é o que eu falei sobre as incompatibilidades. Então, por exemplo, banana com laticínio, laticínio com qualquer fruta azeda. Quando eu combino laticínio com carne, laticínio com peixe, todas essas são combinações incompatíveis que vão favorecer a formação de gases. Outra coisa muito interessante é consumir doce depois das refeições, principalmente se for um doce, desses doces cremosos, feitos com leite. Isso vai aumentar muito a taxa de fermentação e vai favorecer os gases também. Então, primeiro pensamos na questão da alimentação e depois nós temos ervas carminativas. Carminativo quer dizer que vai reduzir a produção dos gases. Nos casos de indivíduos vata, as melhores ervas vão ser o cominho, que é uma erva picante e também tem um pouquinho de amargo, tem uma ação carminativa excelente. O gengibre, a açafétida, a camomila, ela tem sim um pouquinho de ação carminativa e também tem uma ação analgésica. Os gases primordialmente vata, eles são aqueles que ficam dolorosos na barriga, indo de um lado para o outro, não saem, então eles causam dor. Às vezes a gente precisa usar alguma plantinha que tenha essa ação analgésica também. Outra planta excelente é o funcho. A erva doce também é maravilhosa para gases, então os gases de vata a gente pode tratar com essas plantas. Os gases pitta, que são gases mais fermentativos, Então primeiro todas aquelas orientações alimentares. No pitta a gente tem que ficar muito de olho na potência dos alimentos, Os alimentos chamados quentes. Então assim, a pasta de amendoim, por exemplo, o amendoim é um alimento muito quente, um alimento que aumenta a pitta. O excesso de proteínas em geral, ele também, principalmente a proteína animal, ele vai causar gases de origem pitta. Para o pitta é muito interessante o coentro, o cominho, o funcho também. Se você faz uma misturinha com esses três em partes iguais, coentro, cominho e funcho, e toma aí meia colherzinha de chá antes das refeições, vai ser excelente para os gases de pitta. Já os gases de kapha, em geral, eles vão estar associados com sensação de empachamento, de congestão, até com um pouco assim uma sensação de secreções, de aumento de secreções no aparelho digestivo. E kapha, a gente precisa sempre dar um pouquinho mais de pimenta. Então, o gengibre, principalmente o gengibre em pó,
a pimenta negra, a aça fétida, o próprio funcho e o cominho vão ajudar muito nos casos de gases CAFA também. É muito importante a gente focar na dieta. Se eu tenho gases de origem vata, eu aumento os alimentos que reduzem vata. Se eu tenho gases de origem pita, eu preciso pacificar pita. E se eu tenho gases de origem kapha, eu preciso pacificar kapha na minha alimentação. Então, gente, sobre os gases, é isso que eu queria falar com vocês, né? Que Deus preencha a vida de todos vocês com as cores da alegria e da bem-aventurança. Namaskar!